problema é que essas medicações, é o que eu falo, são as medicações mais inteligentes, tanto que é o remédio mais vendido do Brasil. Ele tem um efeito rebote, que isso vai edemaciar. Ele vai crescer. E aí, o que você faz? Tô entupido. Vou botar o remédio de novo. E aí você fica nesse ciclo vicioso. Não esconde teu rinossoro, não. Que? Não esconde teu rinossoro, não. Ele falou que a esposa dele usa, pá. Agora já tô menos constrangida. Já tacado pra não usar durante a gravação. Agora eu tô tranquila. Cara, é o tempo todo. É tipo assim, a gente gravando aqui, Não, quando, o tempo todo. quando a Deixa o câmera negócio vai lá. pro convidado que não tá filmando ela. Não, agora no último convidado que eu não tô aqui, escondidinha aqui, daqui a pouco eu botando o negócio no luz, ela pergunta, Seja bem-vindo a mais um podcast Médico Explica. E a gente tá aqui para tirar todas as suas dúvidas, desmistificar aqueles sintomas que você tá com medo. E hoje o nosso tema é obstrução nasal. A gente tá aqui com o Dr. Eduardo, otorrinolaringologista. Ó, saiu falar. de primeira. Até hoje, quando eu vou escrever, eu fico... Poxa, que não saiu! E eu tenho dislexia, agora pra falar de novo vai ser brabo. Ou a gente deixa assim mesmo. Não, deixa assim mesmo, então. Fica. Com o doutor Eduardo, eu tô rindo pra gente falar sobre obstrução nasal. E se você... Você me ferrou, Saiu cara. destruído. Pois é. Gente, olha só. Corta. A abertura de hoje vai ser assim, informal. Por quê? Não, para. Deixa Não, eu você já sabe o que eu vou falar. Ela não quer que eu fale que ela é a maior obstruída do Brasil. Abre o olho pra ela. Pode deixar isso. Então, a gente tá falando aqui, vai falar com o doutor Eduardo sobre obstrução nasal. E aqui é o lugar onde você pode ficar tranquila e fazer as suas perguntas, porque aqui é onde a gente pergunta aí. O médico explica. E hoje eu vou contar como que eu cheguei no doutor Eduardo. Eu tô nervosa. Não, eu não vou falar de tô você. nervosa. Não vou falar de você, prometo. Porque eu achei um vídeo... Vai todo mundo perguntar por que você não vai falar de você. Não, é porque é a Dá maior licença, eu vou obstruída dar um do spoiler. Brasil. Eu vou dar um spoiler. Não, mas sabe o que me Pode chamou a me falar. atenção? Sabe o que me Aham. chamou a atenção? Eu já vou apresentar Entendi. o doutor, mas aqui. Eu achei um vídeo dele falando assim: você, mãezinha, que está lavando o nariz do seu filho. Eu falei, pronto, sou eu. Sou eu também. Está errado, eu falei, sou eu que estou errada também. Então, não vou entrar agora no restante do tema do vídeo, mas isso me chamou muita atenção. Então, eu fiz questão de trazê-lo aqui. Então, ó, seja muito bem-vindo, doutor Eduardo. Obrigado. Desculpa a nossa brincadeira, mas o Nada. nosso podcast é assim, sem informalidade Isso é a mesmo. melhor coisa, que nem no consultório. Ah, E muito obrigado por ter aceitado o convite. E Obrigado. a gente está muito feliz que você está aqui para falar, né, principalmente desses temas sobre soro, né, esses detalhes. Eu fiquei muito... Eu fiz essa pergunta aqui nos bastidores, mas eu fiquei muito curiosa o seguinte. Na minha cabeça, no meu entendimento até o dia de hoje, quando se pensa em obstrução nasal, eu penso em secreção unicamente. Tô errada em pensar assim? Bem, boa noite. A obstrução nasal, você pode ter obstrução por alguns fatores. Tudo que obstrui pode ser secreção, pode ser mecânico. A parte obstrução mecânica, ela pode ser um desvio de septo, um corneto nasal aumentado, que é uma estrutura que serve para filtrar, aquecer, melhorar o ar inspirado por você. Então, tudo que trava a passagem, seja uma secreção mais espessa, uma secreção mais líquida, um pólipo nasal, que é uma doença inflamatória do seu nariz, ou qualquer barreira física, isso vai ser uma obstrução. Você colocando o dedo, ele vai estar obstruindo. Colocou, como em criança, um caroço de milho, uma continha de miçanga, que é muito comum em criança, isso vai gerar uma obstrução. Então, assim, tudo que vai travar a passagem do ar, por quê? Quando a gente puxa o ar pelo nariz, o nariz só tem uma função, é guiar esse ar diretamente para o pulmão, com uma qualidade, uma temperatura adequada. E quando a gente vai expirar o ar pelo nariz, que aí é quando o ar vai ventilar a cavidade do seio da face, vai ventilar o ouvido, ele vai se espalhar, entendeu? Essa é mais ou menos a anatomia, a fisiologia respiratória humana.
Entendi. Agora, uma coisa que você falou na sua rede social que eu achei muito interessante, e isso me pegou muito, sobre a ansiedade, a depressão e a obstrução e essa relação de não respirar bem com a ansiedade. Como é que é essa relação? O que acontece? A ansiedade, o paciente ele já tem uma contratura muscular a nível de musculatura pulmonar, intercostal, então ele não consegue expandir tão bem o pulmão. Então a respiração dele vai ser curta e várias vezes. E nisso ele começa a imaginar, quando ele não tem um diagnóstico de ansiedade, que ele tem uma obstrução. Aí ele vai no pneumologista, olha, seu pulmão tá legal. Aí o próximo passo é ir no otorrino. Ele vai no otorrino, o otorrino muitas das vezes, quando ele não reconhece o ansioso, ele acaba passando medicação para ele melhorar o nariz e o paciente continua. Então, às vezes o diagnóstico primário do paciente com crise de ansiedade é no otorrino, porque ele consegue fazer o diagnóstico, ver que esse paciente não tem qualquer obstrução, ele não está tendo uma expansão pulmonar. Ele faz exame, claro, uma ausculta pulmonar também, e quando ele tem uma obstrução nasal, isso potencializa ainda mais, porque ele vai continuar com essa respiração curta com menor qualidade. Deu para entender mais ou menos? Não, eu entendi perfeitamente. Eu queria saber, assim, nos bastidores eu te contei que eu fui no otorrino para fazer uma cirurgia de amígdala. Ele acabou diagnosticando que eu tinha uma grande obstrução. Eu fiz a cirurgia e eu não imaginava que eu respirava tão mal até eu começar a respirar bem. Eu não tinha parâmetro, porque eu respirei daquele jeito a vida toda. Então, para mim, era assim. É muito comum pessoas que têm um nível de obstrução grandes e não sabe que Sim. tem. A gente, obstrução nasal tem algumas causas, tá? Você tem a causa que pode ser por processos alérgicos, processos inflamatórios da mucosa nasal e por alterações anatômicas propriamente ditas, um desvio de septo, uma hipertrofia do corneto. Então, esse paciente, para você ter uma noção, desvio de septo, 85% da população tem. E ele nem sabe que tem ou não. É muito difícil a gente ver um septo completamente reto no consultório. Mas todos esses desvios são obstrutivos? Aí não. Entendeu? Então, assim, o médico tem que saber pontuar isso. E quando ele diagnostica no consultório alguém que vai por um outro problema ter essa avaliação, é muito difícil, inclusive, para o médico também ele pontuar. Por quê? Se o paciente não tem queixa, se ele não tem queixa, ele não tem nenhuma complicação em função daquela obstrução, esse paciente pode não ter a necessidade de operar, porque ele não está sofrendo com isso. Mas, consequentemente, quando você fala para um paciente que ele tem um problema, que ele está respirando melhor por uma narina ou pior pela outra e vice-versa, o paciente vai começar a perceber aquilo. Porque ele foi condicionado a vida inteira dele achando que aquela respiração dele era boa. É que nem o daltônico. Se o daltônico não tivesse uma prova viva de que aquela cor estava errada, ele nunca vai saber. Entendeu? Então é a mesma coisa com a respiração nasal. Se você não sabe que aquela respiração é ruim, a tua referência some. Entendeu? Mas aí começam a surgir os problemas. Pode surgir ronco, apneia do sono, sinusite de repetição, todos os problemas ocasionados por obstrução nasal, até problemas com qualidade aeróbica, com atividade física, tudo isso. Agora, a obstrução nasal, quando a pessoa começa a respirar pela boca, ela faz algum tipo de alteração no palato, essas coisas? Então, geralmente a obstrução nasal, quando ela começa na idade pediátrica, ali com 1, 2, 3 anos, essa criança ainda está tendo o crescimento de todo o palato dela, crescimento de língua, crescimento dentário. Então, quando ele não respira bem pelo nariz, não tem uma respiração boa, geralmente na população pediátrica, por obstrução pela adenoide aumentada, todas as crianças têm adenoide. Às vezes os pais perguntam, o meu filho tem adenoide. Todas as crianças têm adenoide. Mas a questão, quando a adenoide chega a ser obstrutiva e ele tem que respirar pela boca, a boca não foi feita para ser o exclusivo meio de ventilar o pulmão. Então a boca começa a sofrer alterações estruturais em relação a uma boca de um paciente que respiraria pelo nariz. Geralmente, a língua empurra os dentes ficam mais para fora, são os famosos dentuços. O palato fica muito fundo, ele não é um palato que fica arredondado, ele fica um palato como se fosse com um cume bem profundo. Ele pode ter alteração de dentes, a língua ficar maior, o palato ficar mais flácido, isso tudo já desde a vida pediátrica.
O adulto que, por exemplo, fez uma fratura nasal, ele não vai sofrer com alterações dentárias, alterações ortodônticas. Mas, assim, quando criança, sim. Não só ortodônticas, mas também é aquela criança que tem um peitinho mais profundo, que é o famoso peito de sapateiro, que antigamente tinha esse nome, hoje em dia é o pectus excavatus. Então, são estruturas que o corpo vai criando alterações anatômicas para o paciente se adaptar. Você, né, falou de que toda criança tem adenoide. Assim, com que idade que uma criança pode, talvez, fazer um procedimento cirúrgico com um otorrino? Assim, criança pode fazer cirurgia? Como é que é? Então, existem uns jargões populares no Brasil que a gente não sabe muito bem o médico de onde é que veio. Muitos chegam no consultório, doutor, eu tenho carne no nariz, meu filho tem carne no nariz. Bem, carne é músculo, né? Então, assim, a gente não sabe, quando ele fala carne, se é adenoide, se são os cornetos nasais inferiores hipertrofiados. Desculpa, a carne é muito... Então, a gente Carne fica no muito... nariz. É uma coisa muito comum. E a pessoa fala, tenho carne no nariz. Olha, carne a gente tem, né? Assim, e Que bom que você tem Eu carne. também tenho. E adenoide é algo que, assim, toda criança vai ter, tá? É uma glândula de defesa que compõe a nossa região de defesa primária, junto com as amígdalas palatinas, com as amígdalas linguais e células de defesa espalhadas pela garganta. Geralmente, com os 12 anos, essa adenoide começa a atrofiar, tá? Assim como a amígdala lingual, assim como esses grânulos. A única que permanece aumentada são as amígdalas palatinas, as famosas amígdalas, que todo mundo conhece. Mas a adenoide em si, existe hoje em dia um protocolo para se operar, é quando a criança tem mais 4, 5 infecções no ano, ou quando tem obstruções respiratórias, alterações respiratórias provocadas pelo aumento dela. Que aí pode ser a apneia do sono, pode ser um ronco exacerbado, pode ser um sono sem qualidade para a criança, e isso tira a qualidade de vida dela, tanto noturna quanto diurna. Ela vai começar a ter atraso na escola. Então, hoje em dia, a gente vê crianças a partir de 6 meses, ou então crianças que já fizeram um tratamento clínico que não tiveram resposta, aí já pode se pensar numa cirurgia, sim. Legal. Agora, existe a gente tá falando de criança, mas a gente vai partir para as outras doenças que a gente tem muitas dúvidas. Agora, existe alguma consulta preventiva para criança? Tipo assim, precisa passar no otorrino para fazer isso preventivamente, além de só teste de audição, essas coisas? Olha, toda criança quando nasce, hoje em dia, é padrão pelo Ministério da Saúde fazer o teste da orelhinha. Faz o teste da orelhinha, o teste da linguinha, para ver se não tem língua presa. O teste da orelhinha ele diagnostica se a criança tem algum problema auditivo ou não. Muitos desses problemas auditivos, às vezes, têm a ver com alguma alteração de via aérea superior, de nariz, de garganta, porque é tudo conectado. Nosso olho se conecta com o nariz, nosso nariz se conecta com o ouvido, se conecta com a boca. Então, é uma junção, tanto que antigamente o otorrino-oftalmo era a mesma especialidade. Pouca gente sabe disso, mas era a mesma especialidade. Isso se dividiu mais ou menos ali na década de 50, 60. E o pediatra, hoje em dia, ele faz essa triagem, se a criança tem algum problema ou não. Ele consegue, porque como ele já faz o teste da orelhinha, ele vai geralmente para o pediatra, ali, o neonatologista, que geralmente acompanha a criança no seu primeiro mês. E esse pediatra vai ver se ele tem algum problema, tanto obstrutivo nasal, porque ele passa a sondinha quando a criança nasce. E se ele tiver algum problema, muitos pediatras tentam tratar inicialmente, mas quando veem que precisa de especialista, eles acabam encaminhando para o otorrino. Mas, assim, por exemplo, a gente conversou com uma cardiologista pediátrica e ela falou uma coisa que chamou muita atenção. Ela falou, nossa, seria muito bom se as mães fizessem pelo menos uma consulta com um cardiologista pediátrico, porque tem coisas que a gente entende, que a gente perceberia que um pediatra não perceberia. Seria legal uma criança sem queixa nenhuma passar num otorrino só para... É importante essa criança ter, se ela começar a ter infecções de ouvido, infecções respiratórias, de repetição, que ele procure um otorrino. Muitos pediatras acabam segurando esse paciente no consultório, tá? Tentando tratar, mas nós, como especialistas, vamos ter muito mais estudo, muito mais prática clínica para saber como resolver esses problemas. Porque, às vezes, o que pode ser simples pediatra, ele não consegue ver um grau de complexidade de uma doença mais grave e até para nível futuro. Como é o caso de uma cardiologista, que pode fazer um rastreio muito mais adequado. É o que eu falo, quando um pediatra viu 10 mil pacientes
de nariz, o otorrino já viu 50 mil, 100 mil narizes, ouvidos, e é o dia a dia dele. Então, é o dia a dia de um especialista que ele vai saber rastrear muito mais fácil uma doença. Mas, propriamente dito, eu acho que é mais tranquilo quando a mãe e o pai identificam algum problema, ou o colégio fala, olha, seu filho está respirando mal, seu filho está ficando muito cansado durante o dia. Quando ele fica muito cansado durante o dia, isso é sinal que a criança está dormindo mal. Então, pode ser um sinal de obstrução nasal noturna. Então, vai ter sempre umas dicas ali, Legal. umas pistas, tanto do colégio, quanto dos cuidadores, que às vezes acontece muito, né? Que a criança acaba ficando ou na creche ou com babá. Então, alguém vai dar uma dica. Ou então, se o pediatra também tiver um pouco de dúvida, vale a pena ele encaminhar. Mas idade propriamente dita, não tem isso um padrão, não. Você falou sobre obstrução nasal noturna na sua resposta. Excelente. Tem como... Me confundiu agora, porque tem Então, como entupir só à noite? Tem. Então, o que acontece? Todo ser humano, ele produz cortisol, cortisona. A cortisona, que é o corticoide, que todo mundo já ouviu falar, ela é produzida mediante um ritmo circadiano. Quando a gente acorda, até uma hora depois, a gente começa a produzir esse corticoide na parte da manhã. Ele tem uma queda, de repente, ali por volta das 10, 10 e meia. 1 hora da tarde, ele cresce de novo. E 5 horas da tarde em diante, ele para. Por isso que todas as doenças inflamatórias, à noite, tendem a ser pior. Doenças reumatológicas, dores de garganta, qualquer inflamação que você vai ter, vai ser pior. Por quê? O teu anti-inflamatório natural, que é o cortisol, que é o teu corticoide natural, ele não vai ter à noite. Então, quando você... Aquela famosa história, filha, não vai para o sereno, coisa de vó, não vai para o sereno, que é perigoso, tudo. Por quê? O teu nível de defesa está mais baixo à noite. Então, quando o paciente, por exemplo, tem uma rinite, deixando bem claro, rinite pode ser rinite medicamentosa, pode ser rinite inflamatória, pode ser rinite alérgica, rinite fúngica, rinite infecciosa. Por que as pessoas têm a tendência a usar mais o Neosoro, o Aturgil, os vasoconstritores à noite? Ah, doutora, eu passo super bem durante o dia, mas quando chega à noite preciso usar. Porque o nível de cortisol dele, durante o dia, o anti-inflamatório dele natural, está combatendo a rinite medicamentosa, que é a inflamação das mucosas nasais. Quando chega à noite, isso cai. Então, o nariz vai entupir. E aí é a obstrução nasal noturna, que geralmente é por aumento do corneto nasal. A obstrução que você tem o dia inteiro, tanto noturno quanto diurno, ela geralmente é por um desvio de septo, ou um problema, um tumor benigno, algo do tipo, entendeu? Nossa, tem tumor nas vias aéreas? Você tem inúmeros tumores, você pode ter tumor benigno, tumor maligno, mas assim, tudo que é tumor, às vezes eu falo tumor, o paciente se assusta, né? Qualquer tumoração, algo anômalo para o local, é um tumor. O tumor benigno, você pode ter uma verruga, que é muito comum ter no nariz. As pessoas têm o vírus HPV, às vezes, no dedo, cutuca, e aí vai crescer uma verruga, isso é um tumor benigno. O tumor, quando maligno, ele é o câncer. Existem diversos tipos de câncer que podem acometer as vias aéreas. Não é comum, graças a Deus. É muito atrelado tanto ao HPV também quanto ao cigarro. Então, assim, tudo que obstrui aquilo mais cedo que a gente falou, tudo que tem um anteparo vai causar obstrução. E quando a obstrução ela é tanto noturna quanto diurna, faz a gente pensar ou num desvio de septo, ou pólipos nasais, que são muito comuns, ou tumorações benignas, malignas e por aí vai. Aquela sensação de acordar entupido pode ser essa obstrução noturna? Então, a obstrução noturna, você tem, quando a gente está na posição sentado, os nossos cornetos nasais, eles assumem uma posição mais vertical. Era até legal nessas horas fazer o sketchzinho. Pode fazer, claro. Aqui, o que acontece? O nosso nariz, ele funciona da seguinte forma. O nosso nariz, ele é como se fosse um formato triangular, e você tem o septo no meio. Existe uma estrutura aqui chamada corneto inferior, de um lado, corneto inferior do outro. Os cornetos médios aqui são o esquema básico, tá? Você tem a entrada dos seios da face aqui, que são junto aos cornetos médios. E aí, o que é importante as pessoas saberem? Sempre quando a gente puxa o ar pelo nariz, o ar geralmente ele vai passar aqui. Entre o corneto inferior
e o septo. Quando a gente solta o ar pelo nariz, ele vem aqui, 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 em todos esses cantinhos e entra nos seios da face. Os seios da face eles são ventilados, na sua grande maioria, na expiração nasal. Então, o que acontece? O corneto ele é uma estrutura que é uma estrutura óssea, que serve como o arcabouço, o molde para o corneto, e aqui são milhões de vasinhos sanguíneos. Milhões. Com músculo também. Quando o nariz entope, esse corneto, teoricamente, ele está aumentado de tamanho. Então, essa passagem aqui fica menor em relação ao que estava. Quando o nariz está aquele nariz limpinho, desobstruído, é porque o corneto ele está pequenininho. E existe o ciclo nasal natural. Ah, uma hora esse está entupido, uma hora é o outro, isso vai alternando. É porque quando esse está vasodilatado, ele está alargado, esse geralmente está contraído. Por que esses remédios vasoconstritores, por exemplo, que você usa, costuma ter o problema que é o efeito rebote? Você colocou, ele é um vasoconstritor. Ele vai fazer o calibre do vaso, que é desse tamanho, ficar desse. Ele vai diminuir esse calibre. Então, essa estrutura, ela murcha. Quando ela murcha, lembra, a passagem vai aumentar. Beleza? O problema é que essas medicações, é o que eu falo, são as medicações mais inteligentes, tanto que é o remédio mais vendido do Brasil. Ele tem um efeito rebote, que isso vai edemaciar. Ele vai crescer. E aí, o que você faz? Estou entupido. Vou botar o remédio de novo. E aí você fica nesse ciclo vicioso. Aí a pergunta, por que durante o dia o nariz funciona melhor? Esse corneto, olha a posição dele. Ele é aqui assim. Quando você está sentado, a força gravitacional faz ele para baixo. Quando você deita, ele faz isso, ele vai esparramar. Então ele tampa a passagem respiratória. Então, geralmente, o paciente ele está bem em pé, quando ele deita, ele entope. É uma queixa muito comum, porque geralmente é um corneto aumentado de tamanho, entendeu? A gravidade influencia muito, entendeu? E aí, além da gravidade, a questão do anti-inflamatório natural, que quando está à noite, o nosso cortisol está baixo, e durante o dia ele está ali combatendo essa inflamação. Pode ser do remédio, pode ser de uma rinite alérgica, pode ser de uma rinite inflamatória por um vírus, por uma bactéria, tudo isso, entendeu? Agora, por exemplo, Tem papel aí? Como se livrar desse... Como se livrar do vício de estar usando o remédio? Assim, tem que fazer um desmame? Como que funciona isso? É muito difícil o paciente ele conseguir, por livre e espontânea vontade, ele largar os vasoconstritores. Eu prefiro não ficar falando o nome, porque... É, claro. Assim, ninguém tá pagando a propaganda. Exatamente. Não é isso. Sei lá, né? Hoje em dia, nível de... Todo dia eu fui falar mal da mulher fazendo lavagem no nariz, mas falou que ia me processar pelo Instagram. Aí o que acontece? Como é que se faz... Para se livrar do vício, como você falou, livrar de vícios é muito difícil, porque além de você ter um problema físico a nível nasal, existe um problema também psicológico. Você cria uma dependência psicológica em relação àquilo. Tanto que a maioria dos pacientes que usam o vasoconstritor, se ele não tiver um vasoconstritor na bolsa, na cabeceira da cama, ou quando vai viajar, o nariz já entope na mesma hora que ele vê que está sem o remédio. Isso é uma coisa muito comum. A gente tem uma prova viva aqui. Muito. Enquanto ela me mandou a foto, você esqueceu aqui, na hora eu entupi do senhor. Então, porque você começa a perceber. O nosso corpo humano, na autograma a gente sofre muito com isso, não só com zumbido, com o nariz entupido. Se a gente percebe coisas autônomas nossas, a gente vai ficar preocupado, vai ficar irritado. Por exemplo, quando a gente tem um cílio no olho, a gente fica incomodado. Se você perceber toda hora que você está piscando o olho, que você está engolindo, que você está respirando, isso vai te deixar doido. E é a mesma coisa com o nariz. Se toda hora você percebe alguma coisa que está indo tua respiração nasal, você vai ficar percebendo aquilo toda hora. Aí é o caso do gatilho, quando eu falo, está sem neossoro, o paciente, ih, meu Deus, meu nariz entupiu. É porque ele já está entupido, mas ele passa a perceber. Sobre se largar esse vício, você tem que, primeiro, ele causa uma inflamação local a nível do nariz, do corneto nasal. Então, o paciente, quando vai largar, ele vai estar entupido. Aos poucos, isso vai melhorando. Mas por que geralmente o paciente começa a usar o remédio? Ou é numa virose, quando ele tem um vírus, uma gripe, a gripe ele aumenta o corneto. E quando aumenta o corneto, esses remédios foram feitos para isso, para você pingar durante a virose, a fase nasal dura 4, 5 dias, você usar esse remédio 4, 5 dias e depois interromper. Por quê?
o vírus não vai aumentar mais esse corneto. Então você consegue se livrar do remédio. Mas depois de 4, 5 dias usando, você já começa a criar a inflamação pelo remédio. Outro gatilho, além da virose, é a rinite alérgica. Muitos pacientes, quando estão em crise da rinite alérgica, crise aguda, os cornetos aumentam muito de tamanho, tem a coriza, que é o nariz escorrendo. Então, erradamente, o paciente, em vez de fazer o tratamento correto para rinite, ele vai lançar a mão do vasoconstritor. Então, ele troca de uma rinite alérgica por uma rinite medicamentosa. Um dos tratamentos para a gente ter uma efetividade de largar o vício, se o paciente não tem nenhum problema anatômico, é tratar a rinite alérgica. Então, você vai desmamando e, ao mesmo tempo, tratando a rinite, que ele consegue abandonar. É porque eu não sofro desse mal, mas o que é a rinite? Então, a rinite... Eu sei que todo mundo fala que tem rinite, mas eu não sei exatamente o que é. É muito comum, né, o paciente confundir. Ah, doutora, eu tenho rinite. Ele chama a rinite alérgica de rinite. Como também, eu tenho sinusite. É uma coisa que eu sempre gosto de explicar para meus pacientes. O que é rinite e o que é sinusite. A rinite... Pode jogar no chão, pode jogar no chão. A rinite alérgica, ela é uma inflamação nasal. Aí pode ser uma rinite medicamentosa, rinite inflamatória por vírus, por bactéria, rinite hormonal. Mulheres sofrem com isso em determinada fase do ciclo menstrual. Pode ser uma rinite vasomotora, que tem a ver quando a gente chora, às vezes exposição a ar-condicionado. Tem rinite gustatória. Tem pessoas que quando vão comer sem cheiro da comida, o nariz entope. Tem vários tipos de rinite, que propriamente dito é uma inflamação da parte nasal. E tem a sinusite. A sinusite, quando a pessoa fala, doutora, eu estou com sinusite, é porque ele quer falar que tem uma sinusite bacteriana, que geralmente tem necessidade do antibiótico. Mas a sinusite ela pode ser bacteriana, pode ser viral, pode ser fúngica, pode ser medicamentosa e alérgica. O paciente, quando tem a rinite alérgica, está na crise, ele não faz só uma rinite alérgica, ele faz uma rinocinusite alérgica. Então, assim, a rinocinusite alérgica, aí você tem diversas causas. Pode ser para pelo de gato, pode ser para ácaros, pode ser para pelo de gato não, pelo de cachorro, caspa do gato. Tem várias formas de apresentação da rinite, que são os testes alérgicos que a gente pode fazer. Mas o que... Eu já fiz esse teste alérgico naquelas picadinhas e meu Sim. braço ficou deformado. Não ficou... E você pode ter a rinite tópica nasal. Você pode ter esses testes todos negativos e ter uma inflamação exclusiva da mucosa nasal. Que aí, às vezes, acontece muito. Vai determinado especialista, alergista, doutor, mas o meu teste alérgico é todo negativo. Aí você fala, não, mas você tem rinite só no nariz, você tem essa reação alérgica. E aí isso confunde muito a cabeça do paciente, que é a rinite tópica nasal. Que o paciente pode ter tudo negativo, mas a nível nasal ele responde a esses alergenos. Entendeu? Não, o que eu não tô entendendo, por exemplo, sinusite pra mim é sempre uma coisa pontual. Eu fico com a sinusite, eu trato a sinusite e passa. Então, o que eu vejo da rinite, que as pessoas vivem com isso. Então, nunca melhora. O que é essa diferença? Então, é porque justamente você já está condicionado a pensar que a sinusite, essa doença, por exemplo, que você vai tratar ali com antibiótico ali 10 a 14 dias e vai ficar curada. Essa é uma sinusite pontualmente, sinusite aguda bacteriana. Quando a gente, por exemplo, pega uma gripe, você vai ficar com dor na testa, você vai ficar mais secretiva. O seu seio da face, naquele momento, está com uma inflamação. Entendeu? Pontualmente, todos os vírus fazem inflamação de nariz, de garganta, de seios da face. E eles geralmente vão durar 7 a 10 dias. O que acontece? Muitos pacientes, pelo aumento de oferta de muco rico em proteína, e nós temos bactérias na nossa flora respiratória, essa bactéria começa a ter, digamos assim, substrato para multiplicar e crescer. E aí, geralmente, uma sinusite viral vira uma sinusite bacteriana. E aí você escuta, fui no médico, ele me tratou com antibiótico, melhorei. Sim, ele vai melhorar. Como ele pode ter outros quadros de sinusite ao longo da vida, pode ser paciente que tem uma sinusite crônica, predisposições já a ter sinusite crônica, que ele trata, melhora. Aí ele volta a ter de novo. Até isso é um dos grandes indicativos para a cirurgia de sinusite. São para os pacientes que têm sinusite crônica que ficam fazendo recidivas de episódios de sinusite aguda. A rinite em si, rinite alérgica, que é a rinocinusite alérgica, ela é uma doença que não tem cura. Ela tem tratamento. Mas o que acontece também muito com os pacientes é o seguinte,
ele não trata da forma correta. Se o paciente é hipertenso, ele vai tomar o antihipertensivo dele todo dia. Se ele é diabético, ele vai tomar o remédio da diabetes dele todo dia. Se ele é alérgico, a grande maioria não vai fazer esse tratamento todo dia. Ele vai tratar 1, 2 meses, vai cansar. Mas a doença vai voltar ali porque o alergeno está lá. É o que eu brinco com meus pacientes. Ou você pode escolher, ou você vai tratar, ou você vai viver numa bolha, que não vai ter contato com ar-condicionado, você não vai ter contato com poeira, com poluição. É impossível, que é a higiene ambiental. Claro que podemos fazer várias coisas para evitar a rinite alérgica, como, por exemplo, encapar travesseiro, tirar bicho de pelúcia para criança, evitar carpete. São limpar ar-condicionado semanalmente, coisas que nós não fazemos. Mas, então, tem que tratar diariamente a rinite, entendeu? Eu sou réu, confesso disso aí. Gente, tipo assim, rinite não tem cura. Quando você vê alguém falando na internet, eu tenho uma cura para rinite, foge. Você vai no médico, olha, eu vou te curar da rinite, foge. Não existe. Ah, vou fazer a vacina. A vacina, ela é um tratamento que nada mais é que, em vez de um tratamento oral, tópico, nasal, ela é um tratamento que vai fazer subdérmico. Que a meia-vida, que é o quê? O tempo que dura a nossa corrente sanguínea, é um pouco maior que esses tratamentos. Mas curar também não vai. Cara, ou seja, a interpretação sobre rinite, sinusite, que é por isso que eu popularmente prefiro conhecida, é completamente distorcida, né? Popularmente, a rinite ficou conhecida como a rinite alérgica e a sinusite como a sinusite bacteriana. Mas a maior causa de sinusite é a rinocinusite alérgica. Poucas pessoas sabem disso porque elas estão condicionadas a achar que rinite é só alergia, só ali o nariz escorrendo, espirrando, nariz entupido, mas quando, na verdade, você tem todos os seios da face comprometidos também, entendeu? Eu sei porque eu tenho isso aí e eu sou uma das que tentou fazer o tratamento e interrompeu. Inclusive, até te cortando, desculpa, mas assim, as pessoas acham assim, estou com secreção verde amarelada no nariz, é infecção bacteriana. Não. Qualquer inflamação de mucosa de via aérea que causam inflamação da mucosa, por exemplo, a rinite alérgica, pode produzir secreção amarelada. Por quê? A gente vai ter um aumento na quantidade de secreção proteica. Essa secreção, quando retida, ela vai ganhar essa coloração. E aí o paciente sempre pensa, não, estou com secreção amarelada. Ou é uma infecção bacteriana ou já é uma virose. Não, isso muitas das vezes é por processo alérgico. E as cores da secreção, o que elas dizem pra gente? Assim, porque tem a secreção clarinha, mais limpinha, vamos dizer assim. Limpinha acho que nunca é, né? Mas a secreção mais clarinha, tem a amarelada e tem uma verde escura, horrorosa. Olha, que é uma coisa assim da morte. O torrino a gente brinca que a gente tem secreção de todas as cores, que a gente pode ter que é praticamente água, que aí pode ser algo específico de uma patologia que tem de uma doença que tem nos seios da face, que é uma comunicação entre o nariz e o cérebro, que chama fístula, que é uma coisa, graças a Deus, rara, que é uma água completamente límpida e bem fluida. Isso é bem raro de acontecer. Você tem secreções de coriza, que lembram muito a clara de ovo, que é aquela secreção mais grudenta, mas bem clarinha. Tem secreções amareladas, que podem ser pela rinite alérgica, que pode ser também por uma infecção bacteriana. O que vai diferenciar isso são os sintomas associados. Então, a gente consegue diferenciar se aquela secreção... Você ter um diagnóstico de algo só pela cor da secreção é muito difícil. Você tem que associar sintomas, como dor, febre, tempo de duração da secreção, a partir do primeiro dia de sintoma. Você tem secreção que a gente brinca que é a verde radioativa, a secreção amarronzada. É muito difícil só pela cor da secreção a gente ter um diagnóstico. Então, para mim era sempre assim, quanto mais escura a secreção, mais doente eu tô. Eu sempre associei. Isso depende muito, entendeu? Eu tinha a sensação que com mais tempo eu tava com aquela secreção presa dentro do... Não, pra mim, quando a secreção tá esverdeada, eu já fico, gente, eu tô muito doente. Meu Deus, eu tenho que tomar um antibiótico. Tipo assim, olha isso. Geralmente, as secreções esverdeadas falam a favor de uma infecção, dependendo se forem mais de 7, 10 dias que isso se mantém, a partir de uma virose, falam a favor de uma infecção bacteriana, que está complicando uma infecção bacteriana. Mas precisa de sintomas
O diagnóstico de sinusite, assim, uma coisa que a gente até tem que desmistificar aqui. As pessoas acham que o diagnóstico de sinusite precisa de um exame físico. O diagnóstico de sinusite é por uma conversa. Uma conversa do médico com o paciente especialista, a gente vai pontuando esses... a gente tem uns scores que vão pontuando ali aquele questionário que por aquilo ali a gente já consegue se falar se é uma sinusite bacteriana, se é uma sinusite fúngica e por aí vai, entendeu? Claro que quando a gente faz o exame físico, tem sinais e sintomas que a gente vê na hora, que a gente faz o diagnóstico na hora, como drenagem do seio, o gotejamento posterior. Mas uma coisa que o brasileiro ele é habituado é: doutor, pede um raio-x dos seios da face para mim. Raio-x dos seios da face, gente, vamos deixar claro, esse podcast vai servir para isso. Raio-x dos seios da face, não façam. Se o médico te pedir isso, foge desse médico. Por quê? Só tem uma função o raio-x dos seios da face: avaliar a fratura de ossos próprios nasais, ossos próprios da face, mas a quantidade de resultado falso positivo que tem nesse exame inviabiliza totalmente o valor preditivo dele, que é o quê? Saber se aquilo está certo ou não. Diagnóstico por imagem que a gente consegue fazer de uma sinusite é a tomografia de seios da face, eventualmente uma ressonância também. Ou seja, eu já fiz muito raio-x do seio da face e os médicos ainda circulavam. Ó, tá péssimo aqui. Olha, isso a gente cai por terra. Assim, você recebeu, infelizmente, a radiação desnecessária. Meu Deus do céu. Agora, quando pedirem pra minha filha, eu vou falar. Existe, não vai assim, fazer, não. muitos Não quebrou, não caiu no chão. Muitos pediatras, assim, pedem o raio-x de cavo, que é uma incidência de um raio-x na face, que aí sim serve para ver o tamanho da adenoide. É um exame que ainda vale a pena, mas... Não, esse é um outro. É um outro. Da face. Mas lembrando também, tudo que você pode evitar que possa causar um mal para o seu filho, para qualquer pessoa, todos os exames de imagem, com exceção da ressonância, ressonância e ultrassom, mas, por exemplo, tomografia e raio-x, são exames que levam radiação. A tomografia é muito acima do raio-x. Mas se você pode evitar isso, e você tem outros meios, por exemplo, para avaliar a adenoide, a gente pode fazer um exame no consultório, que é uma videoendoscopia. É uma câmera fininha que entra no nariz e a gente avalia toda essa estrutura nasal, inclusive se a criança tem uma adenoide aumentada de tamanho ou não, sem necessidade de radiação. Gente, mas isso é muito importante informar, porque é raio-x atrás de raio-x atrás de raio-x como protocolo. Principalmente se você vai numa emergência, né? O que acontece? Assim, dependendo, na emergência eles não vão ter uma endoscopia de cavo, não vão ter um otorrino de plantão, mas também não é toda criança, vamos deixar bem claro assim. Eduardo, você não pede raio-x de cavo? Peço, eventualmente, porque tem criança que não vai tolerar o exame. É um exame que... Imagina uma criança vendo uma câmera desse tamanho que ele vai imaginar que tem que colocar no nariz. Eu não consegui tolerar. Eu não consegui tolerar esse exame. Há pouco tempo atrás. Eu já fiz bastante exame. Eu acho que depois da pandemia, com os testes de PCR, o swab pro Covid, as pessoas hoje em dia já desmistificaram colocar coisa dentro do nariz, porque tem gente que com PCR teve que colocar o swab e fazer o diagnóstico. Agora, você falou sobre o pós-Covid, é uma coisa legal também, que eu vi que você falou sobre o aumento de obstrução nasal pós-Covid, não é isso? A gente está sofrendo, assim, aumentaram depois da pandemia, a gente vê que vários pacientes começaram a sofrer com a síndrome do pós-Covid, que são inflamações crônicas de via aérea superior. Tem pacientes que têm o vírus positivo do Covid há 2 anos ainda. É uma loucura ele fazer o swab e estar positivo para o Covid, porque ele tem uma inflamação, ele tem traços do vírus ainda em mucosa, que é a inflamação crônica dessa via aérea. Então, além de uma infecção diretamente agredindo, quando você tem uma infecção viral, e o Covid, a gente está tendo várias ondas uma atrás da outra. Claro que a gente parou hoje em dia de fazer o diagnóstico, de procurar a causa para aquela infecção viral, qual é o vírus específico, mas você desregula a flora bacteriana natural que a gente tem em seios da face, em fossas nasais. A gente tem colonização de bactéria própria, tanto nos seios da face quanto na garganta. E quando você desregula isso, como a nível intestinal, né? A gente volta e meia tem que tomar o probiótico, tudo para reequilibrar a flora bacteriana. Existe alguma complicação ou algum perigo em sinusites mal cuidadas ou bacterianas, né, no caso?
ou amidalites, tipo assim, toma antibiótico um pouquinho, parou no meio do Sim. caminho, deixa. Tem algum efeito disso? Olha, as sinusites, nós temos enormes... As sinusites, a gente tem vários tipos de complicações que podem decorrer da sinusite. Lembra que eu falei que a gente tem uma comunicação com o olho, comunicação com o ouvido, a gente tem um íntimo contato, eu sempre falo, eu gosto de esquematizar para meus pacientes o seguinte: a gente está no nariz aqui, nesse andar, no andar de cima ao cérebro. A gente tem uma laje dividindo. Se você tem uma sinusite que não está bem tratada, está complicando, isso pode atingir tua meninge, pode causar meningite, pode causar abscessos cerebrais, complicações oftalmológicas, você pode ter complicações otológicas. Então, a sinusite em si, existem diversos graus de complicação, inclusive morte por sinusite. Teve um caso noticiado recente. As sinusites, quando maltratadas, você primeiro, quando começa a fazer antibiótico, não faz o tempo necessário, você começa a selecionar, digamos assim, as melhores bactérias, que são as mais graves. Então, fez o antibiótico 5 dias, não tratou direito, essa bactéria já começa a ter uma seleção natural das bactérias que resistem mais aos antibióticos. Então, cada vez mais você vai ter resistência bacteriana. E quando você tem o seio da face ocluído e fica essa bactéria que muda de pH da secreção, você pode ter concomitante isso, sinusites fúngicas, que nosso ar que respira, a gente tem fungo. A gente tem fungo no ar-condicionado que vem, e o paciente pode começar a ter sinusite fúngica, que é uma sinusite que não vai responder ao antibiótico, ela não melhora com antifúngico oral, como, por exemplo, micoses de unha, micoses de pele, e só com a cirurgia que eu vou melhorar. E dependendo se o paciente tem um grau de imunidade baixo, uma doença pré-existente de que baixa a imunidade, os graus de complicação são muito graves. Então, sinusites não são brincadeira, tem que ficar de olho para, quando tem o paciente esse diagnóstico, tem que tratar até ter a melhora. E pacientes que começam a ter essa recidiva, eles precisam de um especialista, um otorrino que seja especialista e rinologista. Caraca. Eu tô... Tem horário amanhã? Não, mas sabe por que eu perguntei isso? Porque eu sou a rainha de largar o tratamento, tipo assim, Isso é apresentei péssimo. uma melhora. Você falou, por exemplo, inclusive da amidalite. Amidalites maltratadas, uma das grandes complicações é a febre reumática, alterações cardiológicas, que aí a criança tem que ficar tomando bezetacil o tempo todo, penicilina benzatina o tempo todo, praticamente semanalmente. Então, assim, vão ter complicações cardiológicas a nível de cavidades cardiológicas, válvulas cardiológicas, que futuramente vão dar insuficiência mitral, estenose mitral, que são complicações, principalmente quando ele era criança e não tratava bem essas infecções de amidalite. O que você observa assim? Porque eu já vou ter que adiantar, porque é sempre assim. O tema de hoje é obstrução nasal, mas assim, o pouco do assunto já me gerou muita curiosidade para outras coisas que eu não vou perguntar, porque senão a gente vai sair do tema de obstrução nasal. Mas o que você vê no seu consultório, assim, de retratação dos pacientes quando eles tratam uma obstrução, seja por cirurgia ou sabe-se lá Deus, outros tipos de tratamento que tem, assim, que eles falam para você que melhorou na qualidade de vida deles, que você acha interessante? Então, eu sempre falo para o paciente que o nariz, ele é a captação, a troca é o pulmão. Se você respira mal, você vai trocar mal. Então, para você ter uma boa troca respiratória, você ter uma melhora na atividade física, é impressionante quando pegamos atletas de ponta, que a gente melhora a respiração nasal dele, como o desempenho dele a nível de esportes aeróbicos, como corrida, triatlon, vai ter a melhora expressiva dos resultados dele. Assim como atletas de ponta do futebol, e a gente melhora tudo que um atleta de ponta precisa melhorar em todas as atividades. Quando a gente melhora a atividade nasal dele, ele vai ter uma melhora pulmonar e o imprescindível, que é a melhora do sono. O nosso sono é o nosso recarregador de bateria. A gente pega nosso carregador e se conecta na tomada. Se o seu sono não for bom, diurnamente você não vai ficar bem. Você vai ter cansaço, vai ter perda de atenção, envolve tudo. Você ter apneia do sono, que uma das grandes causas é a obstrução nasal, você tem perda do apetite sexual, você tem complicações a nível de cardiológico, a nível de hipertensão, um controle da hipertensão muito mais difícil, controle da diabetes mais difícil, você vai render muito menos a nível do trabalho. Então, a respiração nasal, ela é totalmente assim
Doping natural, eu falo para o paciente quando ele opera ou quando ele trata, ele vai ver o benefício no dia a dia dele. Primeiro, benefício conjugal, que muitos pacientes que têm obstrução nasal, eles roncam. Então, ele vai ter uma melhora da relação dele com a esposa, com o marido. Então, esse paciente vai ter um benefício tanto conjugal quanto para ele, que ele vai dormir melhor. Então, quando você começa a tratar no dia a dia, ele vai ter essa melhora. Por exemplo, o paciente que sofre de crise alérgica no trabalho, que está sempre limpando o nariz. Tudo que incomoda o dia a dia de um paciente tira a qualidade dele profissional, de trabalho, qualidade de vida. Então o paciente passa a ter qualidade de vida. Eu não sei se tem alguma relação. Eu fiz uma rinoplastia e depois que eu fiz essa rinoplastia, eu passei a dormir muito mal, porque eu tinha esse entupimento à noite, por isso eu comecei a usar o Nelsoro. E o Nelsoro, eu acordo de madrugada para passar ele, porque parece que estão me sufocando mesmo de madrugada. E depois dessa cirurgia, depois de começar a usar o Nelsoro, depois de sentir esses sintomas, eu tive burnout. Tem essa ligação do burnout, de eu não recarregar a minha energia? Tem, totalmente, porque quando você, por exemplo, você tem a respiração nasal ruim à noite, você está dormindo mal. A gente tem alguns estágios do sono, o principal é o sono REM, que é o sono que você, teoricamente, é o que mais você relaxa e recarrega a tua energia. Então, pensa o seguinte, você pode dormir 10 horas, mas se você não está tendo essa qualidade do sono REM no tempo, o tempo total do sono REM no seu sono tem que representar 20 a 25% total do seu sono. E um paciente que tem obstrução nasal, o que acontece? Quando ele vai entrar nesse sono, ele tem oclusão de via aérea, ele tem apneia. Então, ele sai desse estágio, ele geralmente vai para o estágio mais superficial, então ele não consegue recarregar a bateria, ele até acaba brigando com o sono. Aí o que acontece? Em vez do celular ali acordar com 100% recarregado, ele vai acordar com 60%. Então, durante o dia, você vai ficar mais cansada, a tua atenção vai ficar pior, o teu grau de ansiedade piora, é a bola de neve que eu brinco. Então, assim, o sono, quando você equilibra o sono de um paciente, tirando obstrução nasal, melhorando a arquitetura do sono, você pode dormir 6 horas que você vai dormir bem, se tiver um sono bom. Em vez de dormir, às vezes, 10 horas com sono ruim. O teu dia a dia vai ser muito melhor. Você falou num tema muito importante, que quando eu fiz a rinoplastia, eu me vi na necessidade de colocar o vasoconstritor depois. É uma pergunta, geralmente, no passado, os plásticos não operavam nos otorrinos. O plástico ele domina toda a parte estética, mas a parte funcional às vezes fica aquém. Ele não tem essa noção do corneto inferior do septo. Então, um esqueminha que eu mostro para os meus pacientes, quando vem com essa queixa, doutor, eu fiz uma rinoplastia e minha respiração piorou depois. Por que acontece isso? Lembra daquele esqueminha do nariz? A gente tem o nariz aqui, essa estrutura aqui é osso, a gente tem o septo no meio, lembra do corneto aqui, o outro corneto aqui, os médios, tá? Uhum. E lembra que eu falei, o ar ele só passa quando a gente puxa entre o corneto inferior e o septo. O que acontece quando você faz uma cirurgia de rinoplastia, principalmente aquela que você tira o calombinho aqui, a famosa giba? Quando você tira a giba estava aqui, né? Tirei a giba. O nariz em cima fica largo. Para o nariz não ficar largo em cima, o plástico vem, faz uma fratura aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. E junta o nariz para ele criar um dorso bonitinho, para ele ficar mais fino. Quando ele faz isso, esse estreitamento aqui, ele estreita aqui também. Quando ele estreita aqui, esse corneto vem para cá. Então a tua passagem diminui. Por isso que hoje em dia é muito importante o plástico operar junto com o otorrino. O otorrino ele sabe trabalhar o corneto. Você pode ter a técnica até de turbinoplastia que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos, que a gente reposiciona o corneto para a lateral. Então você aumenta essa distância. E isso, quando faz associado a uma plástica, faz toda a diferença. Eu vou fazer uma pergunta, ela é bem besta, mas eu vou fazer. Claro. Tirar o corneto nunca é uma possibilidade, né? De jeito nenhum.
minha vida acadêmica é brigar com otorrinos que ainda fazem isso. Ah, existe essa prática, então? Existe essa prática. Isso já é condenado há muito tempo pelos especialistas gineologistas, mas ainda muitos otorrinos fazem a turbinectomia. Ecto é retirada. Eles fazem a retirada do corneto porque eles imaginam justamente que quando tira isso, você vai aumentar o espaço. Eu imaginei Mas o isso. corneto, ele tem uma função. Ele é como se fosse um aerofólio de um carro de Fórmula 1. Ele vai servir para guiar o ar. O nome em inglês do corneto é turbine, que é de turbina. Ele turbilhona o ar em direção ao pulmão. Quando você tira isso, o ar, quando ele entra, ele começa a criar espaços mortos. Então, o paciente, depois de um tempo, começa a ter obstrução nasal, além de onde tem esse espaço morto, ele acumula secreção meleca. E aí ele começa a formar as crostas. São crostas, às vezes, desse tamanho, melecas desse tamanho, que o paciente chega no consultório. Então, imagina, o paciente operou para respirar melhor, ele vai respirar melhor ali 1, 2 meses, aí depois ele vai ter a complicação, que é muito comum em literatura os pacientes procurarem, que é a síndrome do nariz vazio. Porque quando você tira isso, o paciente começa a ter. Inclusive, sinusite de repetição, porque esse corneto, na expiração, ele serve para guiar o ar para dentro do seio da face. Então, retirar isso é condenado. Ainda tem alguns colegas que erradamente fazem isso, mas, graças a Deus, cada vez os novos formandos, os novos otorrinos já veem que isso é uma prática que não deve ser feita. Cara, que interessante. Agora, depois de diminuir o nariz, como você desenhou aí, a única opção é operar novamente. Desculpa, Assim, não entendi. A única opção, depois que eu fiz a minha rino, que diminuiu Então, a sua próxima opção, o exame físico é imperativo, num caso desse, saber o que está acontecendo com o seu nariz. Às vezes, um pós-operatório de cirurgias estéticas, o paciente pode apresentar, não só estéticas, mas funcionais, pode apresentar sinéquias, que são as famosas bridas, como pode ter em cirurgias de barriga, que o paciente... Eu dei um toque aqui no microfone, Então, quando o paciente opera, não só as estéticas, mas as funcionais, se o pós-operatório não for adequado, as estruturas do nariz podem colar. Por exemplo, o corneto pode colar no septo e fazer uma ponte, que é a sinéquia. Isso é uma barreira mecânica para a passagem do ar. Então, o exame físico, uma rinoscopia anterior, um exame de endoscopia nasal, diagnostica isso e a gente pode ver formas de tratar. Às vezes, um tratamento clínico é o suficiente para o paciente voltar a respirar melhor. Por exemplo, no teu caso, quando você me fala, eu uso vasoconstritor e sinto uma melhora absurda, às vezes com o tratamento clínico a gente consegue fazer isso. Mas é o que eu falo às vezes para o meu paciente. Eu consigo exatamente na cirurgia te deixar com o efeito do vasoconstritor. Aquele efeito magnífico, você consegue ficar para o resto da tua vida. Ai, eu preciso. Nossa, Porque eu não aguento mais não dormir. dormir de boca aberta é um baita problema? É um sinal? Dormir de boca aberta geralmente é um sinal que você tem uma obstrução nasal. Assim, não só de obstrução nasal, que tem alguma coisa na via aérea alta comprometida. Então pode ser alteração de palato, alteração de rinofaringe. A nossa faringe, ela é composta na parte alta de rinofaringe, tem a orofaringe e a hipofaringe. Quando respiramos de boca aberta, aí leva a gente a entender que a rinofaringe ou o nariz pode estar comprometido. Caraca, o que a faringite também tem a ver com isso? A faringite, propriamente dita, é a inflamação da faringe. A gente pode ter a rinofaringite. Tecnicamente, a gripe é uma rinofaringite aguda. No Código Internacional de Doença, a rinofaringite aguda é a gripe. E aí você vai ter sintoma nasal, sintoma de dor de garganta, que a maioria dos vírus inicialmente fazem a rinofaringite aguda. Geralmente começa na garganta e depois tem a fase nasal. Geralmente é assim. Agora, deixa eu fazer a pergunta para machucar meu coração. Quais são os riscos de usar esses remédios Vasoconstritores. Vasoconstritores? Quais são os riscos? Olha, o vasoconstritor, ele tem a indicação clínica da fase aguda de qualquer doença, 4 a 5 dias. Depois que você tem o uso crônico do vasoconstritor, além de causar uma inflamação crônica em via aérea nasal, que pode auxiliar na hipomotilidade
dos cílios nasocinusais que retiram o muco do seu nariz. Então, eles acabam prejudicando esse movimento mucociliar, te facilitando ter uma sinusite aguda, sinusites crônicas também. Então, topicamente é isso. Ele pode ser um remédio que pode provocar arritmia, hipertensão. Em homens, eles podem provocar aumento da próstata. E em mulheres, principalmente de idade fértil, que fazem uso de tabelinha, que não tem nenhum método contraceptivo adequado, ela pode causar a vasoconstricção ovariana. E a paciente pode ovular em dias anteriores, teoricamente, que estão na tabelinha no dia clássico ali, que é o 14º dia. Então, o risco até de uma gravidez indesejada. Não, peraí. Então, o uso... Tá preocupado? Não tô porque eu não tô porque eu não uso, mas eu achei uma informação interessante. Que o uso... Sim. Isso a longo prazo, tá? A viciante. partir de 6 meses, geralmente. Não, mas isso. olha só, quem usa essas medicações não tem limite. Não tem limite. Assim, todas as pessoas que eu conheço que usam é o tempo inteiro. Ele não vive sem. Pode ir pra Disney que tá levando no... Se eu for pra Disney, eu vou levar Leva a caixa junto. de É o 37. remédio, é o que eu brinco, é o remédio inteligente. Ele vicia. E não por menos é o remédio mais vendido do Brasil. Por quê? É fácil. No Brasil, a gente não tem controle nenhum a nível de farmácia. É um remédio que não está atrás do balcão. É um remédio que você encontra em qualquer prateleira. Então, inclusive barato. Acho que um remédio, um vasoconstritor, está na faixa de uns 3, 4 reais. O frasco único. Vende kit com 3. É kit com 3, que é na faixa de 10, 15 reais. O otorrino, a gente tem essa conta que o paciente chega tanto falando isso. Então, assim, e esses remédios são inteligentes, a gente brinca, né? Eles são até... tem o tempo de vida deles. Os mais tradicionais duram 6 horas ali no nariz, mas cada vez mais o efeito vai ficando menor. Por quê? Isso é importante. Esse corneto, lembra que eu falei que tem estrutura muscular além de vaso? Imagina eu estou malhando na academia toda vez lá. Contraio, descontraio, contraio, descontraio. O corneto nasal acontece igual. E você, com o vasoconstritor, você está estimulando cada vez mais isso. Então, o corneto vai criando uma hipertrofia. O corneto cresce. Então, você está malhando o teu corneto, ou seja, ele está crescendo, você precisa respirar melhor, você vai colocar o remédio de novo. Mas isso não é só puramente Treinadora psicológico. de corneto. É isso. Ó, É o crossfiteira do personal corneto. corneto. Agora, toda vez que eu encontrar meus amigos viciados nisso, eu vou chamar de crossfiteiro do isso, corneto. É o personal O do tempo corneto. todo. Você vai Mas pensar, não é E aquilo, estritamente né? psicológico. Quem não diz que faz crossfit não funciona. Geralmente quem usa tá lá, ó. tá lá, fazendo a propaganda do dia. Mas isso não é inteiramente psicológico, é fisiológico também, a Não, gente sente. totalmente fisiológico e anatômico ali. É porque ela é uma pessoa que acha que isso é psicológico, você está Não, de aqui. jeito Isso... nenhum, de jeito Não, nenhum. eu sempre soube que isso de fato vicia mesmo, entendeu? Sim. Só que foi aquilo, eu acho que tem toda a parte fisiológica, obviamente, você explicou claramente aí, mas só às vezes de você saber, você se lembra e você presta atenção na obstrução e se sente obstruído e entra ali Isso, naquele... Você já fica naquele preocupado se caos. vai ficar mais entupido, porque o corneto ele não é de repente que ele vai entupir. O corneto ele vai crescendo, que vai acabando o efeito. Então o paciente, quando ele já percebe que está entupido, ele já pensa lá na frente, opa, vou ficar bem mais entupido. Então ele já sabe os Gente, mas malefícios falando disso. sério, assim, os únicos momentos que eu tenho de obstrução nasal é se eu estiver muito gripada. E assim, é infernal. Eu não consigo imaginar o que é para uma pessoa viver assim. Isso. Viver no seu dia a dia, assim, a respiração, né? Isso, gente, isso é mais do que comprovada a importância da respiração. Tanto que muitas pessoas utilizam a respiração a seu favor, para se acalmar, para não sei o quê. Então, você imagina o que é você respirar, é você viver. Você vê, por exemplo, Você yoga não depende respirar muito da bem. respiração. Por exemplo, meditação, você depende da respiração. A gente sabe que quando a gente respira, a gente consegue acalmar nossos músculos melhores, a gente consegue ter muito mais calma. E assim, tem doenças que, por exemplo, o paciente fica 100% do tempo entupido. Por exemplo, poliposes, que é uma tumoração benigna, uma doença benigna, mas que tem complicações de sinusite bacteriana, sinusite de repetição e obstrução, o paciente às vezes não respira completamente nada, não passa nada pelo nariz. Então, esse paciente, ele
é o tempo todo entupido, entendeu? Ele vai ficar cansado, tudo isso. Gente, E eu só não operei de novo, porque quando eu descobri que, enfim, eu fiquei com um corneto muito aumentado. Eu já tinha um corneto aumentado. Quando eu diminuí, ficou aquela coisa linda que você desenhou ali. E aí o médico falou: olha, você tem que operar de novo. E eu me remeti à cirurgia no qual eu tive que usar o tampão, porque eu tive que quebrar todo o nariz. Me remeti àquela cirurgia, eu falei, cara. Então, isso é uma pergunta que muitos pacientes me fazem assim. O tratamento para obstrução nasal, você tem o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico. Não é todo mundo que vai ter indicação do tratamento cirúrgico e não é todo mundo também que vai ter indicação do tratamento clínico. Se o paciente, por exemplo, tem um desvio de septo, que obstrui a fossa nasal dele, não vai ter remédio que vai ter solução. Ele vai ter que ser submetido a uma cirurgia. Tem outras doenças, por exemplo, um tumor, que não tem jeito, ele vai ter que ser submetido à cirurgia. E muitos pacientes ainda pensam, pô, mas pós-operatório, cirurgia de nariz horrorosa. Tem esse karma na sociedade, por quê? Antigamente usavam tampão. O que era o tampão? O tampão eram gases que eram colocadas dentro do nariz do paciente, você esticava a gase e ia colocando 3, 4 gases no nariz do paciente, e essa gase, quando era retirada, ela ficava grudada na ferida cirúrgica. O paciente, primeiro, tinha sangramentos horrorosos a nível de retirada de curativo, dor, porque aquilo colado dói. Eu tenho essa sensação. Então, tipo assim, de lembrar, eu já começo. Eu falei pra ela, eu fiz a ainda cirurgia, não precisei usar. Eu falei pra ela, cara, a cirurgia da amígdala, ainda bem que não tem como fazer de novo, porque não precisa, mas assim, foi péssima. O pós-operatório foi péssimo. Pós-operatórios de amígdala, principalmente na vida adulta, são muito dolorosos. Não, foi péssimo. Agora, do nariz, pra mim, foi como se eu não tivesse feito nada. Não, a minha porque foi não tem nem terrível. roxinho no rosto, não tem nada. Isso é uma coisa até legal. A cirurgia funcional do nariz, ela não vai te deixar roxo, ela não vai alterar absolutamente em nada a estética do nariz. E atualmente a gente não usa mais tampão, com raras exceções, com sangramentos ativos importantes, doenças hematológicas. Eventualmente a gente coloca tampões, mas não tampões de gás nem os tampões de dedo de luva. São tampões próprios para o nariz hoje em dia, que primeiro, eles podem ser absorvidos no pós-operatório e quando retirados não vão causar desconforto, nem para serem colocados. E assim, as cirurgias hoje em dia, por exemplo, eu sou um cirurgião endoscópico. O que é cirurgião endoscópico? A gente usa uma câmera que a gente coloca uma ótica como se fosse uma caneta fininha e instrumentais próprios dentro do nariz. Antigamente a cirurgia era você olhando o nariz por fora, com uma luz, e você operava assim. É o que eu brinco. Antigamente a cirurgia era você olhando pela fechadura para ver dentro de uma casa. A visão da fechadura, você só vai ver o espaço que tem a fechadura. Hoje em dia, com a câmera, é você entrando com uma câmera grande angular por dentro da fechadura. Você vê todos os cantos. Então você consegue trabalhar muito melhor a doença, ser muito mais assertivo e minimamente invasivo. Então uma cirurgia que o pós-operatório é muito mais tranquilo. Hoje em dia a gente tira um curativo com 3 a 4 dias depois da cirurgia. O paciente tem retorno profissional físico com 5 dias, home office com 2 dias, retorno à atividade física com 7 a 10 dias, uma mais vigorosa 14 e alta com 20 a 25 dias. O paciente pode sumir respirando bem para o resto da vida dele, entendeu? Aí a gente pode conversar. Eu falei, Porque eu evoluiu entro no muito. desespero. Eu entro no desespero só de lembrar o que eu precisava passar de novo. Eu A falei, otorrino foi das especialidades que mais evoluiu nos últimos tempos em função da tecnologia. A cirurgia endoscópica, implantes a nível audiológicos, a evolução foi muito grande da otorrino. Entendeu? Nossa, eu queria muito, né, depois a gente gravar um episódio só para falar sobre a questão da audição. Seria já muito deixar o convite interessante. feito para poder a gente gravar só sobre só área é sobre a muito audição, legal, assim. porque, nossa, tem muita coisa. É um sentido nosso, né? Viver sem um sentido, eu brinco, é uma das piores coisas, né? Tanto a gente viu no Covid, paciente que perde o olfato, como perde qualidade de vida, mas perder a audição, a gente perde o nosso radar também, né? Exatamente. Gente. Agora, e essa questão do estalo? Principalmente depois que eu comecei a usar o vasoconstritor e tive essa minha rinocinusite aumentada, sei lá, não sei se essa é a palavra certa. Toda vez que eu abro a boca, eu estalo meu ouvido. Toda vez. Estala. Então, o estalo, primeiro, a gente tem que saber diferenciar. É uma queixa comum no consultório, tá? Se o estalo é a nível de articulação temporomandibular, tá? Quando você abre a boca, você me diz que tem um estalo.
mas isso também pode ser a tuba auditiva. A tuba auditiva é o órgão que conecta o ouvido ao nariz. Eu sempre esquematizo para os meus pacientes. Quando o nosso diafragma contrai, o nosso pulmão vai expandir. Se eu estou com a boca aberta, o ar entra pela boca. Se minha boca está fechada e o meu pulmão expandiu, o ar tem que ser roubado de algum lugar. Se o nariz funciona bem, ar pelo nariz. Se o nariz não está funcionando bem e a boca está fechada, vai roubar dos seios da face e dos ouvidos. Quando rouba do ouvido, você faz a pressão negativa, aquela como se você tivesse subido a serra. Uhum. Isso é natural de todo ser humano. Sempre quando a gente puxa o ar, é normal roubar um pouquinho do ouvido. E essa comunicação do nariz e ouvido não é um tubo propriamente dito, é um espaço entre 3 músculos. E aí quando a gente engole, esse espaço abre e vai ar para o ouvido compensar a pressão. Quem está roubando mais do ouvido porque a respiração nasal é ruim, ele não está compensando tão bem. Então ele começa a criar uma pressão negativa a nível de ouvido médio. Então quando você abre a boca, você está estimulando a abertura também da musculatura. Então você pode estar jogando um pouquinho de ar para o ouvido. Então é importante a nível de consultório e exame físico diferenciar isso. Mas é bem comum. Paciente que respira mal e tem muito aquela sensação que subiu a serra ou andou de avião. O tempo todo. É muito comum. Eu agora posso ir para o conteúdo de milhões? Vamos lá. Por que depois de eu ter sido ensinada, depois de ter... Vai lá, tem que fazer todo dia, isso é maravilhoso para tua filha, ela não vai ter mais problema. Principalmente Finalmente alérgico, né? eu aprendi a lavar o nariz da minha filha, botar bastante de um lado, ver saindo do outro, bastante de um lado, ver saindo do outro. Aí eu me deparo com o seu vídeo falando, não faça isso. Por quê? Então, vamos lá. Mais ou menos em 2019, surgiram esses dispositivos das garrafinhas. Uhum. Isso foi muito no início, promovido pelos cirurgiões otorrinos, principalmente na lavagem de pós-operatório. Pós-operatório, a gente tem que lavar o nariz com soro, porque imagina que você caiu de joelho, ralou seu joelho no chão. Se você deixar aquela casquinha seca, qualquer dobra do joelho vai sangrar. Uhum. Se você hidratar ela ali, pomadinha, soro fisiológico, essa casquinha fica mole. Então, quando você dobra o joelho, ela não vai romper. E isso no pós-operatório, a lavagem com soro ajuda a, primeiro, a evitar ressecamento, a evitar meleca, hidratar a ferida operatória, que a gente cria uma ferida operatória e para isso a lavagem é ótima. Me pergunto, pô, Eduardo, você é contra a lavagem? Vamos lá. Eu indico a lavagem em determinados pontos. A lavagem de alto volume, que são essas garrafinhas que você joga no Instagram, tá o médico lá, é família, é mãe competindo quem tira a maior meleca do filho. Essas lavagens de alto volume, qual o grande problema dela? Lembra que eu falei no início que quando a gente puxa o ar, o nosso ar ele só tem um propósito, que é ir para o pulmão? Imagina então você jogando soro por essa narina. O soro, o que acontece? Quando eles pedem para você colocar o dispositivo, a cabeça para frente e fazer devagar, o que esse soro está fazendo? Ele está indo pela sua narina. Vamos dar o exemplo da narina esquerda. Ele está entrando para a sua narina esquerda. Aí lá atrás que tem uma interseção entre as duas narinas e ao mesmo tempo o início da comunicação com os ouvidos. Uhum. Esse soro vai passar lá por trás, vai encher esse espaço, que é o cavo, e vai sair pela outra narina. Lembra que eu falei que quando o ar é expirado pelo nariz, que aí ele vai, quando a gente engole, vai subir para o ouvido, ele vai ventilar o seio da face? Pensa o seguinte, se você está com uma infecção aqui e você está com catarro só nesse seio da face, você pode ter sinusite de uma única cavidade, por exemplo, um seio maxilar. Você está com infecção aqui, eu estou jogando soro, para ele entrar aqui, dar a volta e sair pela outra narina, que é o que hoje em dia é essa competição, quem tira o soro mais pela outra narina, esse muco infectado ele pode estar subindo para o ouvido, entrando no outro, entrando num seio da face que não está contaminado. Então você está recirculando o muco, você pode estar jogando secreção para o ouvido, por quê? Você adulto, é até muito tranquilo você achar a pressão ideal. Se você achar a pressão ideal, ele lavar quando não está infectado, é uma boa, vai ajudar a hidratar o teu nariz. Mas quando está infectado, por exemplo, a sua filha, é difícil você saber se ela está confortável ou não naquilo. Imagina uma criança de 2, 3 anos que pedem para fazer a lavagem. O vídeo até que eu boto é uma criança se debatendo, a mãe e o pai brigando ali. O que acontece? Além de ser essa questão da ventilação,
você não sabe se essa pressão está sendo suficiente para ir no ouvido. Então você pode estar jogando esse soro, pode ser um soro limpo, a criança não pode estar infectada, mas o soro para o ouvido. O nosso ouvido médio não é para receber soro. Ele é para receber ar e ter vibração. Quando você joga lá, você está causando uma inflamação. Quando você gera inflamação, você gera muco. Existe muco dentro do ouvido. Então você pode estar gerando um negócio chamado otite média serosa na criança, que a criança começa a ter um pouquinho de muco dentro do ouvido e o tímpano para de vibrar adequadamente. Então a criança pode começar a ter problema auditivo em função disso. E isso, na época da pandemia para cá, aumentou muito. Na nossa clínica a gente faz rastreio para audição. Os principais hospitais do Rio de Janeiro, a gente viu, tem muitas crianças que são atendidas nesses hospitais, a gente viu que o grau de otites médias serosas aumentaram. O rastreio para saber se a criança está ouvindo bem ou não de crianças de 3, 4 anos aumentaram muito. E por que eu não recomendo? Quando bem feita, legal, vai ter o benefício ali de hidratar, eventualmente fluidificar um muco que está mais espesso, um muco alérgico, mas você vai ter esse mesmo benefício com spray contínuo, ou só com um pouquinho de seringa, que só para aquela narina vai ajudar a fluidificar. Quando você força a sair pelo outro lado, que aí você pode estar causando um problema. Que assim, os graus de complicação são grandes, são complicações ruins, e você não tem essa necessidade. O que eu sempre falo para o paciente, vem cá, quando você era pequeno, seu pai e sua mãe faziam isso em você? Sua avó fazia? Ninguém fazia isso, e aí todo mundo cresceu bem. E não tinham tantas complicações em função dessa lavagem. A questão é que a indústria farmacêutica ela é fortíssima, o ser humano ele vive de manada, se uma pessoa começa a fazer uma coisa e vira moda, todos os outros querem fazer também aquilo, e isso virou, às vezes o médico ele tem dificuldade de tentar entender como é que funciona aquele princípio, seja torrino, seja pediatra, ele manda aquilo, porque vão ter algumas crianças que vão ter o benefício, que vai ser o mesmo benefício da fluidificação do muco com spray contínuo, do que ter o risco da complicação. Essa que é o grande Eu ainda fazia pior. Eu jogava, lavava, ainda mandava ela assoar o nariz. É isso, que aí corre o risco de jogar pro ouvido. E jogava. Então, ela teve uma otite por causa disso. Não, eu uma vez, um tempo atrás, eu fui lavar da minha filha, ela deu um berro porque ela sentiu uma dor no ouvido. Provavelmente, o que acontece? A tuba auditiva, principalmente criança, olha a ponta do meu nariz, olha a minha orelha. A tuba auditiva, que é essa comunicação no adulto, ela é um pouquinho mais inclinada. Então, gravitacionalmente, quando você faz isso, você joga a cabeça para frente, você está com a tuba mais em pezinha. A criança, a tuba ela é mais reta. Então, quando você faz a lavagem, se não tiver todo o cuidado possível da lavagem, você vai estar jogando para o ouvido. E é o que eu te falei, a tuba não é para receber soro. Quando você joga soro, você que é uma mergulhadora, eu jogando soro, eu estou diminuindo ali a quantidade de ar, eu estou pegando aquela quantidade de ar e diminuindo no tamanho, ou seja, eu estou aumentando a pressão daquele espaço. Então gera dor. Esse é o caso que acontece muito em criança, entendeu? Caraca, mas, gente, isso é muito importante ser falado, né? Porque a lavagem nasal, principalmente nas crianças que estão com uma secreção, virou como a descoberta olha como que você pode desobstruir o seu filho e fazer com que ele durma muito bem à noite. Mas esse é o grande problema que eu falo para os pais no consultório. É o problema da geração atual, de pais atuais dessa faixa etária pediátrica, são pais que foram programados de não deixarem seus filhos se frustrarem, de não deixarem seus filhos aprenderem. A criança, em algum momento, ela vai saber tirar aquele muco. Ela vai saber ou assoar, ou engolir o catarro, ou cuspir. Ela vai aprender. O problema é que os pais querem, hoje em dia, fazer tudo pelos filhos dele. E não deixam, muitas vezes, as crianças se frustrarem, ouvir um não. E o pai quer acelerar aquele processo, quando é um processo que você tem que tratar a causa. Quando tem um muco ali, tem uma causa. Ou uma virose, ou um processo alérgico, ou uma infecção bacteriana. E isso tem tempo ao tempo. Entendeu? E a sucção, aquelas bombinhas que sugam? Eu, geralmente, acho a sucção muito boa. Tem complicações também na sucção, mas com menos risco do que a complicação da lavagem de alto volume. Você hidratar. Muitos pacientes perguntam assim, doutor, então como é que é o método ideal? Eu falo, pega os sprays contínuos, que são aqueles como se fosse um desodorante que você aperta e fica saindo sem parar. Você hidrata, você fluidifica, ajuda a liquidificar o muco. Quando esse muco liquidificado, vocês podem pegar esses dispositivos que são os canudinhos, coloca na narina e puxa. Aquilo ali já é o suficiente para tirar um pouco desse muco espesso. E você pode repetir isso 2, 3 vezes,
tira um pouquinho, fluidifica de novo, tira um pouquinho, e pode ensinar o seu filho a suar até o nariz de boca aberta. Filho, vamos lá, assoa. Que ele aos pouquinhos vai aprendendo a fazer isso e ele mesmo controlar a pressão para saber se no ouvidinho dele tá doendo ou não, entendeu? Cara, que... Gente... Você Nossa, não e precisa fazer isso. sabe que... Ai, preciso falar. Me dói muito quando eu aprendo alguma coisa assim que eu estava fazendo errado, eu fico me sentindo mega culpada. Eu fico assim, eu fico lembrando assim, gente, quantas vezes lá em casa eu compro já o sorinho pronto, com um biquinho desse tamanho, já para ela fazer Então, a lavagem. você Eu até incentivo muito. Eu, graças a Deus, assim, cada vez mais eu tenho visto colegas, tem pediatras aqui super renomados no Rio, que já começaram a ver isso, desses problemas. Tenho colegas otorrinos também que têm visto, que hoje em dia estão tendo mais parcimônia na indicação da lavagem. Eduardo, você não indica a lavagem com a garrafa de alto volume nunca? Não, indico. Eventualmente indico. Para determinados pacientes que eu sei que vão ter o benefício daquilo. Por exemplo, um pós-operatório de multicavidades, quando eu fiz a abertura dos seios da face, eu preciso limpar os curativos. Então, esses casos eu costumo indicar. Mas você pode também, só com soro fisiológico, fazer isso, a garrafinha de soro. Você não precisa do dispositivo de alto volume, entendeu? Né? E o de uso contínuo, Isso, inclusive, ele é bem desculpa te tranquilo. interromper, isso veio da medicina indiana, Ayurveda, que são as garrafinhas de lota, que elas têm um auxílio da gravidade, que pela gravidade faz o alto volume. Então, essas garrafinhas de lota, que vêm da medicina indiana, até hoje, nem na literatura indiana, você tem um consenso, uma grande maioria tendo aquilo ali como um grande benefício. Então, até hoje, trabalhos americanos envolvendo a lota não mostram esse benefício total e atualmente já começam a sair trabalhos. O Congresso americano recente mostrou exatamente isso que eu falo. Os graus de complicações aumentaram porque é um procedimento examinador dependente. Quando o examinador faz errado, você aumenta o risco de uma complicação. Até assim eu falo, qualquer coisa que depende de um examinador fazer algo, isso pode ter uma execução errada. Por exemplo, até o crossfit. Se vai uma pessoa que nunca teve uma orientação malhou, ele vai malhar errado, ele vai estar causando uma lesão muscular, uma lesão a nível de coluna, e a mesma coisa com uma lavagem. Isso é um dispositivo que precisa estar muito bem operado para ter o benefício. Quando a gente pega uma população brasileira gigante, não só brasileira, a gente vê que tem muita gente fazendo errado, e aí as complicações são inúmeras. Nossa, eu já botei a minha filha para fazer sozinha a lavagem. A minha foi sozinha. Então, eu eventualmente, dependendo da idade da criança, é melhor que essa criança faça sozinha do que o pai faça por ela. Por isso que eu falo, abaixo de 6 anos, para mim, isso é uma completa completo erro. Assim, é abominável isso porque uma criança até 5, 6 anos, ela não tem muita noção de via aérea, não se entende muito bem. Uma criança de 9, 10 anos, ela já sabe quando aquilo vai incomodar o ouvidinho dela, ela vai se expressar muito melhor, entendeu? E aí o problema é o pai querendo fazer, às vezes, num bebê, numa criança de 3, 4 anos. E aí a criança, uma coisa que é muito importante, a criança não vai conseguir falar, papai, eu tô ouvindo meio mal do ouvido, tô meio entupido. E é justamente nessa faixa pediátrica, entre 2 e 5 anos, que a criança, eu brinco que ela precisa ser esponjinha, ela precisa ouvir super bem para captar tudo, para ter o amadurecimento cerebral e para poder processar, falar, se expressar bem, entendeu? Então, imagina a criança que está ouvindo mal, ela nem sabe que está ouvindo mal, como é que isso vai atrapalhar o desenvolvimento dela? E isso é direto. Gente. Consultório que a criança chega no exame físico, papai, tá com catarro no ouvido, faz lavagem da moda? Como é que você sabe? E direto, é direto. Gente... Porque a complicação pode ser sem dor. Esse que é o grande problema, entendeu? Se sempre doesse, isso era uma tremenda pista. Mas você pode estar jogando o soro para dentro do ouvidinho, incomoda no dia ali, mas esse soro fica ali. Aí começa a produzir muco, a criança não vai sentir dor, eventualmente tinha um incômodozinho, vai passar desapercebido pelos pais e aquela audição vai estar prejudicada. É a mesma coisa que um ouvido você está com o dedo aqui e o outro não. Isso atrapalha. Engraçado que você falando, eu começo a ouvir as queixas da minha filha. Que pós ela começar a lavar sozinha, ela começou, assim, eu falo pra ela que ela usa óculos, quando ela tira o óculos ela fica surda. E aí,
há essa reclamação dela, tipo assim, oi mãe, não ouvia, e não sei o quê. É porque isso, a gente tem, isso chama processar. Esse quê? Isso, antigamente, sei lá, uns 30, 40 anos atrás, era visto que a criança preguiçosa para ouvir, ou então depois com uma criança hiperativa, que não está sempre pensando em milhões de coisas. Mas não, geralmente, crianças que têm o movimento timpânico não muito bom, que tem o tímpano retraído, que o retraído é como se fosse uma pressão negativa, como se fosse assim, isso atrapalha na vibração timpânica. Então a criança escuta sempre um pouquinho mais abafado. E é muito difícil ela saber se aquilo é o normal dela ou não é, ela não sabe. Então, alguns sons acabam se perdendo. E aí isso é a famosa criança que fala que é bem característico. O problema é quando a criança cresce e continua assim. É isso. Tem muito adulto assim que você fala, Então, isso tem... O pior é que a pessoa fala, aí você, quê? Só que se você não repete, ela te responde, que ela entende. Perfeito. Isso aí se chama processamento auditivo central. Assim, fugindo um pouco até da obstrução, mas que tocou no assunto, a audição, quando ela vem, mecanicamente o tímpano vibra, esse impulso mecânico passa para a cóclea, que é o órgão que produz isso no estímulo elétrico e vai para o cérebro. Eu sempre brinco com o paciente, pensa que entrou aqui, ele tem que vir para cá. Quem tem alteração de processamento, isso vem para cá, dá uma volta, dá uma pirueta, faz um looping e chega lá. Então, quando ele falou, quê? Se você não responde... Entendi. É o tempo de chegar a informação. É o tempo de chegar a informação. Então, vou parar de julgar. Isso não era diagnosticado no passado. Hoje em dia, o processamento auditivo central, que muitos fonoaudiólogos fazem excelente, primeiro esse diagnóstico e esse treinamento, para melhorar isso, o paciente tem um benefício muito grande. Antigamente era visto, essa criança é desligada, principalmente no colégio, era um mau aluno, porque ninguém tinha paciência, eventualmente, com essa criança. Gente, eu vou parar de falar com a minha filha que ela tem ouvido seletivo. Porque ela, quando é do interesse dela, ela entende rapidinho. Mas quando não é, dá uma volta ali, ó. Principalmente quando a gente tá no telefone, tá aqui, é rapidinho isso aqui, ó. O ouvidinho. Mas, assim, parece que o ouvido vai andando. Eu já fui, assim, professor de hospital federal, e a gente vê cada vez mais as pessoas querendo aprender sem entender, ou então querer fazer alguma coisa sem entender propriamente a mecânica, a fisiologia. E é o que a gente fala da boiada, né? Assim, começaram a fazer essa lavagem. Aí um falou, é bom, faz. Aí outra pessoa começa a fazer. Porque a gente é muito guiado pelo benefício do outro. Às vezes o benefício do outro pode ser ruim para você, entendeu? E assim, como é um método, quando você olha, é só soro, isso não vai causar nenhum problema. Mas causa vários problemas, né? E às vezes os médicos, o próprio pediatra não sabe que aquilo ali pode estar no ouvido de uma criança e por aí vai. É isso, mas aí volta naquilo que a gente falou, né? Talvez essa conscientização dos pais, que infelizmente não é todo mundo que tem essa condição, mas assim, de passar no especialista, ainda que seja, para entender o que eu devo fazer, o que é legal, o que não é. Inclusive, quando eu tenho essas publicações no Instagram, às vezes rola uma competição entre pais. Porque o meu filho faz e dá certo. Aí o outro fala, não, mas o meu filho faz e não dá certo. Doutor, mas tem médico que diz, tem médico que não diz. Qual é o consenso? Gente, a gente fala, medicina não é uma ciência exata. Às vezes o que é bom para um não vai ser bom para outro. E você vai ter que fazer essa avaliação. Eu brinco que o melhor médico de cada um é você próprio. Você vai conhecer sua máquina, você vai se conhecer melhor de cada um. E, além disso, eu brinco que o melhor médico que a gente tem é a nossa mãe, né? A mãe, filho, você tá com isso. Mãe nunca erra, né? Mas, assim, a gente precisa se conhecer. E nunca, às vezes, o que é bom para um vai ser bom para outro. Você tem que entender e, eventualmente, saber. É bom, pode dar certo para um, mas não pode dar certo para outro. Então, o que eu falo? Eu prefiro não indicar um método que vai ter o mesmo benefício sem os riscos da complicação. Eu fiquei sabendo que você tem um vídeo viralizado no TikTok. Qual é o tema desse vídeo? Olha, eu esse ano decidi me dedicar um pouco mais à rede social, porque a gente vê, né, que a população que está entrando ali entre os 10 e 20 anos, eles precisam muito das informações de rede social. E eu fui vendo que cada vez mais as redes sociais eram muito rasas. Às vezes o médico se preocupava mais em ficar apontando, ficar fazendo dancinha. Eu acho isso relativamente um pouco ridículo para o médico ficar fazendo isso. Nada contra quem faça, mas eu prefiro dar informações que sejam do benefício da saúde para o paciente. E o TikTok sempre me falaram que era para uma população mais jovem, que ia ter uma penetração melhor na população mais jovem.
e o Instagram é uma população ali de 30 anos em diante. E no TikTok e no Instagram eu publiquei um vídeo sobre os efeitos da cocaína, porque a gente vê os otorrinos que a cocaína aumentou na população, principalmente nos jovens e nos adultos jovens também, na faixa até os 35 anos, o consumo da cocaína aumentou, e a cocaína ela causa diversos problemas a nível nasal. Podem causar a necrose nasal, a diminuição do movimento dos cornetos, diminuição do movimento mucociliar. Ele, aos poucos, vai causando essa destruição a nível nasal. Eu publiquei esse vídeo no TikTok sobre os malefícios da cocaína, e até teve muita gozação. Ah, doutor, acabou com o meu final de semana, não vou mais usar. E aí você vê, até me surpreendeu muito a quantidade, às vezes por brincadeira, mas a quantidade de pacientes falando que sofrem ainda com esse mal, que o marido, que o filho. E aí você vê que é uma coisa muito presente na população. E no consultório a gente viu esse aumento. Pacientes que chegam lá, não te falam que usam, quando você faz o exame físico do paciente, tem resto de cocaína dentro do nariz. E a cocaína é que quando você coloca, ela tem efeito vasoconstritor. O paciente respira melhor quando usa cocaína. O problema é quando acaba o efeito, tem um tremendo de um efeito rebote que entope o nariz. Geralmente, esse paciente acaba querendo usar um pouco mais para desentupir o nariz também. Tá melhor que cocaína. Eu vejo que é tudo mesmo bom de ir. Não, então, a cocaína, até recente, ela era usada em cirurgias. Ela era usada em cirurgias, porque a cocaína ela é um excelente vasoconstritor. Então, para você, em cirurgias, você precisa ter pouco sangue para trabalhar bem na ferida operatória. Então, algumas escolas, como a escola alemã, ela usava em cirurgia cocaína para fazer a vasoconstrição. Eu tô imaginando o médico chegando lá na boca, vai comprar, você vai lá só um programa para fazer a cirurgia ali hoje. Só um pouquinho. E aí ele começou a publicar isso, apareceram inúmeros pacientes. Não, tô brincando. Não, aí você imagina direto. Não, aí você... Veio paciente do mundo todo. É o médico que bomba. Você imagina agora, gente, não tem condições. A cara de pau do paciente com o nariz cheio de pó, falando, doutor, no cheiro não, é só que às vezes entope, aí eu dou só um pouquinho rapidinho para dar uma desentupida. E é muito comum, assim, o paciente que faz uso da droga, da cocaína, eles querem largar. E chegam no consultório falando, olha, doutor, eu quero largar. E esse paciente já pode ter alguma alteração anatômica associada. E para a gente fazer uma cirurgia de um paciente que faz o uso da cocaína, a gente precisa ter um tempo de segurança, que ele não vai colocar mais, porque no pós-operatório ele pode causar problemas a nível de ferida operatória, e o uso da cocaína ele pode fazer a nível coronário o vasoespasmo coronariano, que isso é o que causa morte, em mortes agudas. Imagina isso numa cirurgia que já está anestesiado, tudo isso. Esses são os riscos. Caraca, gente, imagina. Gente, eu ficaria o dia inteiro conversando aqui. Não, é que imagina assim, se fosse um médico marqueteiro falar assim, você tá usando pó? Você tá cheirando? Vem aqui no meu consultório, a gente vai conversar, eu vou te ajudar a largar seu vício. É difícil, porque o tratamento da cocaína de um paciente é multifatorial, né? Você tem que ter um otorrino, claro. Tem que ter um psiquiatra, tem que ter um acompanhamento. É um vício, né? É o vício de reunha, é o vício do vasoconstritor nasal, é o vício não é de porque, jogo, assim... É um vício comum, né? Falando sério agora, antes da gente finalizar, quando você pensa assim, na pessoa que cheira e tal, geralmente vem a imagem só aquela pessoa que não tem uma vida funcional, que não tem uma vida comum. E a gente sabe que a realidade não é essa, que tem inúmeras pessoas com uma vida funcional. Já atendi CEO de empresa, já atendi de tudo que você pode imaginar. Exatamente. Que faz o uso. Exatamente. E assim, faz uso recreativo. Tem pessoas que têm consciência, aquele que fazem uso só final de semana, mas começam assim, né? Os vícios começam aos pouquinhos e vai crescendo, né? Até que já começa a atrapalhar no dia a dia, como o uso, por exemplo, do vasoconstritor nasal. Não, eu quero saber assim, ó, antes da gente fazer o bate-bola com ele, quais são os seus próximos passos depois desse podcast? Ou não tem? Vai continuar assim? Não, eu vou marcar amanhã a consulta. Amanhã, porque eu quero... Não, sabe o que mais me incomoda? É essa ligação que eu fuxicando para conhecer ele, para a gente chamar ele para cá, para o nosso podcast, foi ver os vídeos dele e ele falar essa relação de dormir mal, de acordar toda hora para pingar a porcaria do remédio
E eu ter tido burnout, eu ter tido a depressão, eu ter tido tudo isso por causa do... Porque eu não descansava. Lembra que a gente conversava sobre isso? Eu não descansava. Eu em 2008 não, foi 2007, eu fiz para um jornal de bairro, o Jornal da Urca, eu morava na Urca, me chamaram para falar de respiração nasal. Na época o título foi Respire pelo nariz e viva melhor. Eu vi... Isso virou, inclusive, uma hashtag que a Sociedade Brasileira de Otorrino começou a usar, os médicos começaram a usar. Por quê? Respirar pelo nariz faz você viver melhor. Então, é algo assim que é importante o paciente ter essa consciência. O nosso nariz, primeiro, é o centro do nosso rosto e é o início do ar. Primeira coisa que a gente faz quando nasce é respirar. Então, assim, o nariz tem esse efeito. Não, exatamente. É vida. É vida. E eu preciso sentir essa sensação de novo de ter uma noite bem dormida. Não, faz toda a diferença. Eu acho assim que uma mensagem legal que dá pra gente passar foi aquilo que eu falei. Eu não fui fazer uma cirurgia funcional do nariz porque eu busquei fazer. Só que numa consulta, o médico foi investigar, descobriu, fez. E realmente eu senti uma diferença, assim, eu não consegui explicar. Eu lembro da minha sensação quando foi passando eles por a cirurgia, de eu respirar, eu fiquei com a sensação que tinha muito ar para eu respirar, sabe? Eu fiz um vídeo que tem na internet, isso era uma coisa usada muito no passado, chamado espelho de Glatzel. O espelho de Glatzel era um teste que você fazia no consultório com o paciente, que você pegava um espelho e você colocava embaixo do nariz do paciente, você puxa o ar pelo nariz e solta. Se a câmera assim pegasse aqui, quando eu faço isso, fica o embaçado. Uhum. Esse embaçado você consegue ter noção das suas narinas, se uma está funcionando melhor do que a outra. Esse é um teste que o próprio paciente pode fazer em casa. Ele pega um celular, um espelho, coloca aqui, puxa e solta, que aí você consegue ver a diferença de uma narina para outra. Isso já é o primeiro indicativo. Se não tiver nenhuma umidade, aí já é sinal que não está respirando nada pelo nariz, entendeu? Muito legal. Vamos fazer bate-bola? Vamos, porque senão eu vou ficar aqui conversando, fazendo minhas consultas com ele pro resto da... E antes de fazer o bate-bola, eu queria já convidar você para um próximo podcast, para poder a gente falar sobre a audição, que a gente falou muito sobre a obstrução nasal, mas eu acho que existe um conteúdo gigantesco ainda para poder a gente explorar sobre a audição. E fica aqui o meu convite e espero muito que você aceite. Bom, no nosso bate-bola, eu sei que vai ser difícil porque a gente falou sobre muitos assuntos aqui, mas a gente tenta. Você conseguiria resumir esse nosso podcast em 3 dicas para uma pessoa? Uma pessoa que tem a obstrução nasal, 3 dicas. Eu acho que essa do espelho seria uma, né? Importantíssimo você falar. Mas existem algumas outras para poder ela se tocar e perceber que o que ela está passando não é normal e que ela precisa de ajuda? Vamos lá. Sinais que você está dormindo mal, que é cansaço diurno, roncos, apneia, que provavelmente seu cônjuge vai falar assim, olha, você está parando de respirar durante a noite, você está mexendo muito. Sono ruim é um indicativo. Outra coisa que acho que fica como mensagem é que o paciente... A gente mora numa cidade muito poluída. A gente usa ar-condicionado para todo dia, para toda hora, porque a gente mora numa cidade tropical, que é muito quente. Os ares ressecam muito a nossa mucosa nasal, então hidratar somente localmente com soro fisiológico. Uma dica que eu dou é o óleo de coco. O óleo de coco ele é um hidratante natural, que ele ajuda muito nesse ressecamento de mucosa nasal, de mucosas em geral, principalmente a nasal. E esse paciente que quer ter um benefício no seu dia a dia, para atividade física, para respirar melhor, para ter uma troca pulmonar melhor, respirar pelo nariz faz toda a diferença. Então ele tem que buscar uma respiração nasal boa. Perfeito. E agora, para a gente encerrar, a gente encerrou um outro podcast, eu acho que eu queria encerrar todo o podcast assim. Por que você escolheu essa especialidade? Olha, o que te tocou para fazer essa especialidade? Primeiramente, eu fui uma criança que sofri com muitos problemas de otorrino. Eu tinha dor de garganta, eu já tive perfuração timpânica fazendo esporte, eu já tive nariz quebrado, eu já tive sinusite, eu tenho o nariz torto até hoje. Os pacientes dizem, mas seu nariz é torto. Nariz torto é bom
bom falar que o nariz torto por fora não quer dizer que você tem desvio de septo. Uma coisa é o que está por fora estruturalmente e uma outra coisa é o que suporta toda a estrutura. Então você pode ter um septo reto, a estrutura torta. E a minha mãe, que foi minha grande incentivadora nisso tudo, que é minha heroína na parte de medicina, ela era anestesista de um grande grupo de otorrino, que eu hoje em dia sou sócio, que é da Clínica Sensório. E eu comecei a acompanhar a cirurgia desde cedo, quando eu comecei a fazer medicina. Eram cirurgias que me chamavam muito a atenção pela parte tecnológica, que eu sempre gostei, e pelo nível de resposta que o paciente tinha, pela qualidade de vida que ele ia ter. São cirurgias que, nariz, que ele vai passar a respirar melhor, ter uma qualidade de vida melhor, ele vai parar de ter infecções de garganta, vai melhorar a qualidade vocal, ou vai melhorar, por exemplo, um paciente que não ouve, ele opera, ele passa a ouvir. São coisas meio mágicas e rápidas. Então, a otorrino, ela trabalha tanto clinicamente, quanto exames, quanto cirurgia. É uma especialidade que eu falo completa. Então, eu sou hiperativo, é uma especialidade que um dia eu estou fazendo exame, um dia eu estou operando, um dia eu estou clinicando, e isso para o hiperativo é muito bom. Muito bom. Muito bom. Quer fazer alguma pergunta? Quero, mas depois que encerrar. Não, aqui me chamou a atenção. Quem é o médico alemão, pô? Não, é porque você falou do óleo de coco. Como é que eu vou botar óleo de coco no nariz? Eu posso depilar o nariz? Ah, isso é uma pergunta boa. Depilar o nariz. Essa pode botar depois embutida. Depilar o nariz, eu não recomendo para nenhum paciente. Por quê? Essa região mais anterior do nariz, ela tem uma colonização, eventualmente, pela bactéria Staphylococcus aureus. Essa bactéria é uma das bactérias mais agressivas que a gente pode ter no nosso corpo a nível de infecção. Então, são infecções que podem se tornar graves. A vibrícia nasal, que são os pelos nasais, ela tem uma função. É uma função de higiene do seu nariz, é uma função, por exemplo, de ajudar na umidificação. Você pode cortar. Claro que você não precisa ser você não precisa ser aquele nariz peludo que fica ali os pelos. Igual o Bieri. Mas você pode aparar. Você não precisa ser o Tony Ramos nasal, né? Mas, Você tá falando, eu tô só imaginando. Eu não vou usar esse corte, porque tem aqueles homens que cara, tem o cipó do cipó. Orelha ali, Pelo amor de Deus, na orelha aqui. Você fez Gente, uma outra por do nariz, favor. não foi? Você falou da depilação, você falou uma outra coisa. Do óleo de coco. Então, Como óleo é que de eu vou coco- enfiar o óleo de coco no O óleo nariz? de coco você vai botar no seu dedo, vai colocar como se estivesse metendo o dedo no nariz para tirar uma melequinha, uma crosta. Coloca, passa, puxa. Isso vai ajudar a hidratar o Ainda nariz. bem que você falou. Ai, meu Deus. Você vai Eu colocar comprei- naquela bombinha do óleo de Não, coco. o óleo eu de comprei coco, um óleo de coco Isso que eu tô spray. experimentando. Eu comprei um óleo de coco spray igual o de jato contínuo. Ele vem assim, ele é um spray, só que... Não, bota um pouquinho no dedo, faz de carinho, porque o óleo de coco, além de ter um cheiro bom, cara, ele é super hidratante. Como é que começou essa dica? O óleo de coco começou a ser usado muito na gineco, Uhum. para lubrificação vaginal, para mulher que já está na menopausa, tudo. Mulheres depois começaram a usar no cabelo. Cara, e funciona muito bem Muito. para o nariz, para os ouvidos, porque tem paciente que não tem cera. Então você coloca isso no conduto auditivo e o paciente para de ter o ressecamento incômodo. Ah, ó, então, pra gente encerrar, A gente não eu consegue. sou... O tema do próximo episódio vão ser os ouvidos. Eu sou a pessoa viciada em cotonete. Então, você tem aqui uma que é viciada na coisa do nariz e a outra viciada em coisa do ouvido. E aí, eu já sei que não é uma boa ficar usando cotonete Olha, o tempo todo. Existe um provérbio chinês. Ouvido só se limpa com o cotovelo. Tenta limpar com o cotovelo. Não. Não dá. Ouvido não é para se limpar, é só para se Como salvar. assim? Esquece. Gente, eu uso Ele vai ser vaga cativa aqui no podcast. Eu vai ser uso Eduardo. cotonete 3 vezes no dia, assim. Eu sou pior que o rinossoro com cotonete. Tipo, eu Não, meu tomo marido banho, para de aquele comprar. molhadinho me incomoda. Eu já venho com... Então, E o você vai com a cotonete, pra toalha. mim, A não. toalha, o teu dedo, ela não entra lá. Então, mas é eu isso. gosto de ir lá ser humano é onde não feito tem que perfeito. ir. o teu dedo não é mais fino que o teu conduto. Então ele não vai conseguir perfurar o teu tímpano. Isso é uma coisa que assim, ninguém consegue explicar. Então, mas Não tem dedo que entre até tocar o tímpano. Então, mas aí você imagina assim,
para se livrar do vício do Nelsoro, você tem aí um tratamento clínico para ajudar. Do vício do cotonete, eu acho que não Tem. dá. Pô, não tem como. Tem. Não, vamos Não deixar tem isso pro como. próximo Não, Isso mas é é o próximo só. capítulo. Não, vai ser pro próximo capítulo. Mas, assim, o uso do cotonete, para mim, ele é um momento de prazer. Olha, É o momento que eu deito, eu pra tô você ter uma sério. noção, Eu o fico. cotonete, inclusive, é marca, né? O certo é Haste palinete. flexível, não? Palinete. Ou haste Palinete? flexível. Ou palinete Não, ou haste gente, flexível. palinete. O uso do palinete, pra mim, ele é um momento de prazer. Eu juro, Mas eu é a juro, eu coceirinha sento. gostosa. É aquela, Eu chega a virar sento, o olhinho aqui. Eu fico na varanda aqui, assim, ó. Aqui, horas. Tipo, eu já tô aqui agoniada. Eu vou chegar em casa, eu vou pegar meu cotonete. É meu momento com meu cotonete. Aí sabe qual é o risco? Ficar mais velho. Porque mais velho a gente esquece das coisas. Aí deixar o cotonete lá. Aí você vai Aí andar... aconteceu vai isso, pensar. aconteceu Perfura o isso tímpano. comigo no meu ouvido esquerdo. O É cotonete, pô, mas doeu bastante. Mas A assim, Jéssica é um prato cheio superei. pra todo otorrino. É nariz, é garganta, é Eu ouvido, sou, é né? cabelo Tony Ramos no nariz. É. Não, homens, olha só, um É o recado. médico alemão. Homens, vocês, por favor, ninguém merece. Eu sei que ele falou que não se deve botar cera, depilar o nariz, mas ninguém merece Pode aquele cortar, negócio pode assim. cortar, Não dá, né? não Não, dá. Mas, não. inclusive, Tem umas é maquininhas interessante cortar. Tem as maquininhas. Hoje em dia, Pode passar aquelas tesoura, maquininhas, não né? tem É problema isso nenhum. aí. Mas a depilação, que o risco da depilação, quando você faz a depilação, além do pelo, é arrancar e ferir a mucosa. E aí você pode causar uma inflamação, e aí a bactéria pode aproveitar, entendeu? Entendeu? Então é isso, gente. Para finalizar, assim, vamos ser rústico, mas nem tanto. Tem um meio termo aí. E o próximo episódio vai ser só sobre os ouvidos. Eu não fiz tanto bullying com ela hoje como eu gostaria, porque o papo foi entrando assim pra seriedade, então não fiz. Confesso que estava extremamente nervosa. É, Mas ele me acalmou. Olha, um mas bullying tranquilo. bom é botar no lugar do remédio dentro do frasco só soro ou água. Aí ela vai botar Ah, vai funcionar. ideia! não. Boa ideia! Boa Não ideia! acredito. Adorei! O pior é que eu deixo escondida lá na agência, nas gavetas. Ela esqueceu na minha mesa esses dias. Eu mandei mensagem pra ela falando Olha. aqui. O próximo tema vai ser... A gente vai falar sobre ouvidos. E se você tiver alguma dúvida, quiser colocar alguma mensagem aqui pra gente, pra poder, no próximo podcast, ou até nesse mesmo, pra gente responder, a gente envia a sua dúvida pro Dr. Eduardo e responde aqui pra vocês. Então, aproveita, curte, comenta, compartilha e manda pra aquela pessoa que tenha o vício nesse vasoconstritor, que não podemos falar a marca que todo mundo sabe. Mas deixa aqui seus comentários e vem com a gente pro próximo E podcast. quem for viciado em cotonete que nem eu, vem pro próximo. Ou também tem uma outra coisa que acontece comigo, que eu ouço um apito constantemente, que eu já percebi que tá só na minha mente, que onde eu vou ele vai. Eu falo, não é possível que tenha apito no estúdio, no escritório, lá em casa, então o apito Esse tá é um papo comigo. pro podcast inteiro. Tem um apito tá comigo. Então se você também ouve apito, já fica pro próximo episódio. É isso, beijocas. Beijo, até o próximo. Tchau, tchau.